não estejam conseguindo entrar, então, para que a gente possa recuperar essa conversa para os colegas que não puderam participar, tá? Alguém se opõe para que a gente inicie a gravação? Tá me ouvindo bem, Beth? A Jaqueline diz que não está conseguindo ouvir. Tá, vou falar um pouquinho mais alto, então deixa eu ver como é que está o volume do meu microfone aqui. Tá tudo ativado. Então tá, gente. O objetivo dessa reunião hoje, tá? Que é uma reunião que foi chamada às chefias. O objetivo dela é que a gente possa conversar um pouco sobre o que está acontecendo e quais são as medidas que a FGTAS está tomando em relação à pandemia. Tá? Eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Eu consegui fazer só 10 slides, tá? Quem me conhece sabe que isso é um desafio muito grande, mas a nossa ideia não é ficar enchendo vocês aí de informação. A ideia é que a gente possa ter uma base para a gente poder conversar em seguida. Tá? Vamos tentar compartilhar aqui a tela. Só um pouquinho que eu estou meio perdida aqui. Estão vendo aí? Tudo bonitinho? Telinha azul? Então tá. A nossa ideia hoje, então, é conversar sobre a Covid e como é que nós estamos. Então, eu trouxe duas manchetes aí de jornal do final de semana, tá? Da CNN Brasil, que indica que Santa Catarina decretou situação de emergência em saúde pública, tá? E aqui do nosso Correio do Povo diz que o nosso número de casos semanais é o mais alto desde março, tá? Lembrando que março aí foi o arrefecimento daquele grande surto que a gente teve no final de janeiro e início de fevereiro, tá? Esse aqui são os dados do Sistema 3A do Rio Grande do Sul, da data de ontem, tá? A gente contava com mais ou menos 69%, 69,1% dos leitos de UTI ocupados no Rio Grande do Sul e 87,4% dos leitos privados, tá? A gente está com leitos privados acima daquilo que é considerado aceitável, 80% já é um indicativo de que a gente está entrando num caminho ruim. E aí a gente olha agora o Rio Grande do Sul como um todo, tá? Essas bolinhas aí, elas indicam as ocupações, então a primeira bolinha, leitos UTI SUS, a segunda bolinha, leito UTI privado, leitos clínicos SUS e leitos clínicos privados, tá? E aí quando a gente olha assim, região por região, a gente vê que a gente está com problemas bastante sérios, tá? Então eu destaquei alguns aqui para vocês, como por exemplo, Erechim, que está com 95% dos leitos de SUS ocupados, 80% dos privados. Santa Cruz, 80% de SUS e 100% de privados, tá? E alguns outros casos, como, por exemplo, Caxias, que já está nos 86,1% dos leitos privados, Porto Alegre, que está com 83% dos leitos SUS ocupados, tá? E 89,6% dos leitos privados. Cachoeira do Sul, que está com 92,9% dos leitos de SUS ocupados, tá? Opa, volta. E a gente tem um outro caso que está muito crítico, que é a região de Pelotas, tá? Onde tem 86,1% dos leitos SUS ocupados
e 116% dos leitos privados. Aquele roxinho ali significa que estourou. Ah, como é que ocupa 100%? Bem, não tem leito, tá? Não tem leito. Mas tu tem um paciente que está precisando. E aí se improvisa um leito, se pega uma cama daqui, um respirador dali e se monta aquele leito. Mas é um indicativo que é uma situação de atendimento crítico. Por quê? Porque cada leito de UTI é dimensionado para uma série de recursos, de medicamentos, de recursos humanos, de oxigênio, de estrutura de hotelaria, de lençol, toalha, esse tipo de coisa. E quando tu estoura isso aí, tu tá forçando a estrutura, tá? Então não é uma situação que seja adequada. Eu chamo atenção para um município que está em situação muito crítica, que é o município de Torres. Torres não tem leito, tá? Nem clínico e nem de UTI. Torres não tem leitos privados, tá? Então, assim, desde ontem não tem leito nenhum em Torres. Então, se alguém precisar internar, não vai internar. Vai ficar na emergência, naquela situação complicada. Lembrando que, assim, por exemplo, o leito clínico não é uma coisa simples. Ah, então bota ele num outro lugar. Não. O paciente COVID, ele fica num lugar separado dos outros. Ele não pode ficar junto com outros pacientes que não têm COVID. Por uma questão de controle de infecção, né? Assim como a gente isola a pessoa que está se tratando em casa, a gente também tem que isolar o paciente de COVID. Tá? Aí a gente tem a nossa curva. Tá? Eu peguei de março para cá, então vocês podem ver que o comecinho. Vocês enxergam o meu mouse? Não consegue visualizar o meu mouse? Tá. Bem na ponta ali a gente tem o final de março, tá? Então já vê que estava assim alto. Aí ele foi descendo, subiu, subiu. O cor-de-rosa são os óbitos, tá? E o laranjinha são os casos confirmados. Então, a gente tinha aí um número grande de óbitos, né? Aqui, ó, a gente conseguiu quase que empatar e depois a gente seguiu aumentando. Então, a gente pode ver que a gente está numa curva de subida. Essa estagnação aqui a gente tem que desconsiderar. Por quê? Porque os casos demoram para ser registrados no sistema. Eles podem demorar até 14 dias. Então, este último pedacinho que a gente desconsidera, a gente está numa curva de subida, tá? O que é uma coisa bem preocupante. Porém, a gente está com um número de óbitos que está em decréscimo, o que é uma coisa muito boa, tá? Ah, então a gente não precisa fazer nada? Não, a gente precisa fazer, porque assim, a gente continua internando em UTI e esses pacientes de UTI, alguns deles, infelizmente, vão ir a óbito, tá? Lembrando que as pessoas que estão internando hoje, em leito clínico e em UTI, e é uma coisa sequência, a pessoa geralmente interna no leito clínico e aí não se consegue manejar aquele caso e se leva para UTI, tá? 70% dessas pessoas têm mais de 60 anos, tá? Então, são pessoas que já são mais vulneráveis. E, por incrível que pareça, são a população mais vacinada que a gente tem hoje, tá? A população acima dos 60 anos. Chegamos no nível bom? Não, não chegamos. Aqui a gente está com a população vacinada. Aquela linha pontilhada lá são os 90%, que é o que a gente considera adequado. Tá? Com 90% da população vacinada, a gente consegue ter o controle de uma doença. Porque aí tu tem 10% só de pessoas que são mais vulneráveis, no caso da Covid, a terem doença grave e internar. Tá? O verde escuro é o esquema completo. Tá? Hoje a gente considera esquema completo 3 doses. Vocês podem ver que nenhuma faixa etária chegou nos 90%. Tá? Mesmo essas faixas etárias aqui, com 80 anos ou mais, a gente não tem os 90%. Tem a primeira e a segunda dose, tá? Mas não tem os 90%. Isso talvez explique a internação dessas pessoas mais vulneráveis. Tá? E aí nós vamos falar de novo, então, sobre a Covid. Tá? Hoje a gente tem a circulação da variante Ômicron, tá? E ela tem dezenas de subvariantes. A gente tem mais ou menos 5 circulando aqui no estado. As principais que circulam no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é a BA2 e a XQ. Tá? XK. XQ.
Qual é a característica dessas variantes? Extremamente transmissíveis, tá? E a cada variante da Omicron, a gente tem mais transmissibilidade. E é por isso que a gente bate nessas coisas de que a gente tem que investir em prevenção. Porque enquanto circular esse bendito vírus, para não dizer outra coisa, né, a gente vai ter mutações. E enquanto a gente tiver mutações, a gente vai ficar nessa pandemia. Tá? Nas pessoas vacinadas, em geral, a gente faz sintomas leves. Aí alguém vai me dizer assim: ah, mas eu peguei e eu fiquei muito mal. Daí eu pergunto: foste para o hospital? Não. Então tu não pegou grave. É que com a vacina a gente perdeu um pouco da noção do que é grave. Grave vai para o hospital, tá? Tem dificuldade respiratória, tem dano cardíaco, enfim, tá? Se não foi para o hospital, mas ficou de cama, foi um caso, no máximo, moderado, tá? Não querendo desmerecer o sofrimento dos colegas que pegaram, mas a gente tem que ter essa noção para trabalhar com variáveis objetivas. Em não vacinados e em imunocomprometidos, tá? Pessoas que têm hemofilia, que têm doenças autoimunes, pessoas que tratam câncer, elas podem então ter casos moderados ou graves. E são essas pessoas que estão indo para os hospitais hoje. Os sintomas mais comuns que a gente tem hoje são dor de garganta, tosse, dor no corpo e fadiga. Então, registrem essas informações, dor de garganta, tosse, dor no corpo e fadiga, porque se algum de vocês tiver, ou se algum dos funcionários que são subordinados a vocês tiverem, a gente tem que tomar algumas atitudes. O que nos preocupa hoje? Não é só o adoecimento e a pressão no sistema de saúde. Lembrando, né, gente, que o inverno já tem habitualmente pressão no sistema de saúde, tá? Com gripe, asma, bronquite, bronquiolite nas crianças, pneumonia nos idosos. Já é uma época que pressiona o sistema de saúde. A Covid longa, tá? É a permanência de sintomas por um período prolongado, no mínimo 1 ano, tá? Já tem relatos de pessoas que ficaram 19 meses com sintomas. O que são esses sintomas, tá? Tosse, fadiga, problemas cardíacos, problemas pulmonares, porque pessoas ficam com sequelas pulmonares, queda de cabelo, dificuldades cognitivas como perda de memória, dificuldade de concentração. E a gente não sabe ainda quanto tempo dura e quais são as sequelas desse tipo da Covid longa, tá? E é por isso que eu digo que a gente tem que evitar que as pessoas peguem Covid, tá? Aquele papo de imunidade de rebanho que rolou lá no início da pandemia, para a Covid não funciona, tá? E a gente expor as pessoas ao vírus é colocá-las em situações de muita gravidade, tá? Pode não aparecer imediatamente, às vezes aparece 6 meses depois do término da infecção. E a gente tem situações na FGTAS de colegas que tiveram Covid e que estão experimentando esse tipo de coisa. Então, nós temos uma colega que ficou quase careca. Ela perdeu o cabelo, ficou quase careca. Isso, o impacto na autoestima da pessoa é absurdo. Nós temos colegas com tosse há 1 ano. Temos outros colegas que ficaram com problemas de memória, de concentração, de não conseguir fazer as coisas. Tá? E isso é muito sério e isso tem um impacto muito grande no trabalho da instituição. Tá? Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então eu trouxe várias imagens de como é que a gente não pega a Covid. Primeira coisa, vacina, tá? Não tem outra forma da gente evitar Covid grave que não seja vacina. Tá? Nós iniciamos agora um levantamento da situação vacinal dos nossos empregados e a gente tem muita gente que não fez a terceira dose.
Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar com os nossos colegas para que façam, porque isso é importante para cada um individualmente e para a coletividade. Lavar as mãos é uma coisa que não é especificamente para Covid, a gente já sabe que a transmissão por contato ela é insignificante, ela representa menos de 1% das contaminações, mas é uma medida de saúde pública para tudo, né? A gente aprendeu lá quando a gente era criança, que quando a gente chega da rua, a gente lava a mão, antes de comer a gente lava a mão, depois a gente vai no banheiro, a gente lava a mão. Então a gente tem que lavar a mão. O álcool gel. Se não tem como lavar a mão, usa o álcool gel. Mas assim, se tu tá num lugar que tem uma pia com água, sabão, papel toalha, lava a mão. É muito melhor e o álcool gel ele acaba depois de um certo tempo causando pequenas lesões na mão, porque ele tira a nossa microbiota também, que é uma tipo assim, conjunto de bactérias do bem que nos protege. Então eu sempre indico que lave a mão. Ah, mas agora tá gelado. Bem, o álcool gel também tá gelado. Então, né? E a medida mais importante é a questão das máscaras. Mas nós vamos falar sobre elas daqui a pouco mais. Então, assim, revisando o nosso protocolo da FGTAS, tá? A gente vai afastar das atividades presenciais, e aí afastar das atividades presenciais não é da folga, tá? É colocar essas pessoas em teletrabalho. E aí eu insisto de que a gente consiga se organizar, de que se tenha atividades de teletrabalho para colocar essas pessoas que a gente coloca em isolamento preventivo. Tá? Ah, mas na agência não tem. Sempre tem alguma coisa que a pessoa possa fazer. Um WhatsApp, um e-mail, sempre tem. Tá? E é importante que a gente crie essa cultura, porque eu não sei quando que a gente vai terminar essa pandemia. Tá? Não tem como a gente prever. Eu achei que 2022, com todo mundo vacinado, a gente ia estar livre, mas aí as pessoas não fizeram vacina, aglomeraram, enfim. Então, assim, a gente vai afastar os casos suspeitos. Quem são os casos suspeitos? Os nossos colaboradores, empregados, terceirizados, estagiários que tiverem sintomas. Quais são esses sintomas? É esse catatal de coisa aqui, tá? Lembrando que esses são todos os sintomas possíveis de Covid, e os que estão em negrito são os que são mais comuns agora com essa variante ômicron, tá? A febre acima de 37,8, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, obstrução nasal, um nariz entupido, dor no corpo, diminuição do olfato e do paladar, náusea, diarreia, fadiga, dispneia, que é a dificuldade de respirar, saturação de oxigênio menos que 95% e sinais de cianose. Lembrando que quem está com esses 3 últimos sintomas, direto para a emergência, tá, gente? A pessoa que está com dificuldade de respirar ou que está com sinais de cianose, a pessoa fica meio azulada, assim, por isso que chama cianose. Significa que não está chegando oxigênio nas extremidades. E é sempre nas extremidades que azula primeiro, tá? Então, bota num carro, leva para emergência se tiver SAMU no seu município e chama o SAMU, porque é um sinal de gravidade. Tá? E aí, assim, nenhuma pessoa que tenha sintomas pode permanecer nas dependências da FGTAS por uma medida de segurança coletiva. Ah, mas eu sempre tenho. Beleza, eu atendi uns 10 casos agora, do início do ano até aqui, de Covid, que eram sintomas que a pessoa sempre tem. E, gente, a pessoa pode ter Covid e uma rinite, tá? É super comum. Os sintomas de Covid são parecidos com outras doenças. Na dúvida, a gente vai afastar essa pessoa, ela vai fazer o teste, a gente vai encaminhá-la para o teste, e depois que ela fizer o teste, se der negativo, vida que segue. Ah, mas eu tô sem gente. Bem, se ela tivesse com Covid, vai ficar sem gente nenhuma, porque ela vai ter tido contato com todo mundo, tá? Então, assim, é como é que é? É filosofia de guerra, é o menos pior. Casos confirmados, isso aí não se discute, tá? Testou positivo, some. Mas a pessoa tem que sumir antes de fazer o teste.
Tá? Lembrando que não é adequado fazer o teste no primeiro, segundo dia dos sintomas, tá? O adequado é a gente fazer o teste no terceiro dia. E aí o contatante domiciliar ou contatante próximo, tá? Então, assim, o contatante domiciliar é aquela pessoa que mora com caso positivo. Quem mora com caso positivo tem 40% de chance de pegar a Covid, que é uma taxa bem alta. Se for cônjuge, tá? Tem 60% que bem, dorme na mesma cama, tem contato íntimo, né? E a pessoa, contato próximo, tá? É a pessoa que teve contato, tá? Em qualquer situação, por mais de uma hora, sem máscara, dentro do período que a gente considera de transmissão, que são 2 dias antes do aparecimento dos sintomas. Beleza. Máscaras. Isso eu acho que está dando bastante polêmica, né? Hoje, pela ordem de serviço 002, elas são obrigatórias para os nossos empregados terceirizados e estagiários, para as pessoas que estão sobre a nossa gestão, tá? E elas são recomendadas para os usuários. Ah, mas por que, que a pessoa da rua, o usuário, pode entrar sem máscara e eu não posso? Bem, essa é uma medida de gestão, tá? Nós chegamos num caos na fundação em que nós tínhamos 4, 5 agências fechadas. Tá? E eu acho que eu não preciso dizer o transtorno que é numa cidade do interior, em Porto Alegre também, né? Mas eu acho que no interior as coisas são mais intensas. A gente explicar por que a agência está fechada. Tá? Ela fecha quando ela tem que fechar, quando não tem outro jeito. Tá? Quando tu tem o risco de tu ter mais casos. E a experiência que a gente teve nas últimas semanas foi que houve transmissão dentro da casa. Tá? Então a gente tem situações de que apareceu um caso de Covid, a gente fecha a agência, aparece 1, 2, 3 casos, às vezes. Tá? A gente teve situações na fundação também de que um setor fechou porque 100% do quadro estava com Covid. Então, uma passou para outra. Tudo bem, eram 2 pessoas, mas uma passou para outra. E isso é uma das coisas que a gente precisa evitar, tá? Que a gente tenha transmissão dentro da casa. A gente não pode evitar, não tem como evitar, que as pessoas peguem Covid na rua, né? Porque aí entra o livre-arbítrio de fazer o que quer. E as pessoas vão para festas, vão para shows, não usam máscara, enfim. Mas uma coisa é tu ter um caso de Covid e tu isolar os outros. Um caso de Covid, tu isola só essa pessoa. Outra coisa é tu ter um caso de Covid e 4, 5, 6 contatantes, que a gente de qualquer forma tem que isolar. Tá? Quando a gente tem um cenário onde tu tem 100% das pessoas usando máscara direitinho, é uma situação. Quando tu tem uma situação onde as pessoas não usam máscara, é um outro cenário. E quando tu tem gente mais ou menos usando, é mais ou menos como não ter todo mundo usando. Porque a gente precisa ter segurança naquilo que a gente faz. Então, assim, é importantíssimo a questão da máscara. Hoje, para os funcionários, ela não é uma opção, tá? Foi uma determinação da direção que se tenha obrigatoriedade desse uso de máscara para evitar surtos, para evitar que as pessoas peguem dentro da fundação, por uma questão de saúde do trabalho e também por uma questão de operacionalização dos nossos serviços, tá? É muito ruim quando a gente tem que fechar uma agência, ninguém diz que é bom, a gente fecha quando realmente tem que fechar, mas a gente quer evitar que as pessoas peguem Covid e que a gente tenha essa situação. Tá? E aí vai caber às chefias, chefias, coordenadores, a orientação, supervisão, e os casos de irregularidades têm que ser informados ao DGP, tá? O Departamento de Gestão de Pessoas. Por quê? Porque é uma situação que vai colocar a segurança, a saúde das pessoas em risco, tá bem? Por que elas são recomendadas para os usuários? Tá? Nós não temos ainda um argumento legal contundente para obrigar as pessoas a usarem. Tá? Quando tiver,
provavelmente a gente vai fazer isso. Tá? E aí, quando a gente fala em orientação, supervisão, a gente não está falando para dizer assim, fulano, bota sua máscara. Porque esse tipo de abordagem não funciona em segurança do trabalho. Ele vai botar a máscara que tu mandou, quando tu virar as costas, ele tira a máscara. É importante que as pessoas entendam por que elas estão sendo obrigadas a usar máscara. Por que isso é importante? Tá? E a abordagem acolhedora, ela é sempre mais eficaz. Tá? Então, tu explicar, olha, nós estamos numa situação de emergência, nós temos muitos casos de Covid aqui na região, no estado, no município, e é importante que todos participemos disso. Isso é uma outra coisa, né? Nós somos funcionários do Estado, nós temos a obrigação de colaborar para resolver essa questão de saúde pública. Talvez a gente não vá resolver, mas a gente fez a nossa parte. Tá? Então, eu agradeço a atenção. Vamos abrir agora para perguntas, comentários. Quem tiver interesse, por gentileza, aponta ali no chat, que a gente vai abrir a discussão. Tá, olha só, gente, a gente vai, eu vou tirar aqui o compartilhamento. A gente vai colocar o vídeo dessa reunião no YouTube, tá? E depois a gente envia o link, tá? Alguém pediu aqui o slide do protocolo, a gente coloca, a gente envia junto com o link, tá? Ninguém tem nada para comentar? Tá, o Fábio colocou ali, ó, pessoa que já teve Covid alegava aqui na agência que não necessita ser vacinada da segunda e terceira dose. Não tem nenhuma base legal para isso, base técnica para isso, tá? A pessoa que teve Covid, ela vai ter uma imunidade um pouco melhor quando vacinada, tá? A imunidade do que o Covid confere é tipo 30 dias, tá? É tipo nada. E não é uma imunidade maravilhosa, porque assim a gente pode pegar a Omicron, a mesma variante, 3 vezes por ano, tá? Então não tem nenhum embasamento isso, tá? A pessoa que teve Covid é a pessoa que deve se vacinar e deve se cuidar, né? Porque eu não acho que alguém que teve Covid tem vontade de ter Covid de novo. Eu não sei se alguém que está aqui na reunião teve Covid e gostaria de compartilhar a sua experiência, mas todos os que eu converso, né? Eu às vezes até brinco, pronto para outras? Não, para outro não, né? Aí a Rita coloca: agência fechada significa transtorno, por isso os cuidados são essenciais para todos. Exatamente. Se a gente não quer ter agência fechada, serviço fechado na sede, por exemplo, a gente já teve situação de ter, numa semana, 3 setores fechados. Isso é um transtorno, né? A gente tem que investir. E aí a prevenção é aquilo ali: é máscara, é álcool gel, é ventilar a agência, tá? Controlar o número de pessoas que estão dentro da agência, não tem por que encher a agência de gente, né? Quem não tem agendamento, procure o agendamento para não encher. Eu sei que agora no inverno é uma coisa mais complicada a gente deixar as pessoas na rua por causa do frio, mas vamos organizar para que elas não estejam todas no mesmo horário lá, né?
A Adriana Moro, acho que é a colega de Santo Antônio. Como fica quando um servidor testa positivo, sendo que a agência com termo de cooperação técnica? Assim, termo de cooperação técnica sempre dá muito assunto, tá? Em todas as questões. O ideal é que essa pessoa se afaste, tá? Isso está nos protocolos do Estado, nos protocolos dos municípios, tá? Isso foi uma das poucas coisas que ficou. O ideal seria rastrear os que tiveram contato, tá? Eu super entendo que é complicado em termos de cooperação técnica, porque às vezes tu tem colegas da prefeitura muito colaborativos e às vezes tu tem colegas que não têm negócio, né? Mas é tudo a questão da gente tratar caso a caso, tá? A gente não tem como impor regras para os funcionários alheios, tá? A mesma situação que é complicada, como a gente tem no município, todos os funcionários são da FGTAS e a coordenação é do município. O município tem outras regras, né? Mas a gente tem que tentar, na medida do possível, tentar chegar num meio termo, né? Para que fique bom para todo mundo. Eu queria perguntar para vocês como é que ficou a questão do uso de máscaras. O pessoal aderiu, não aderiu? Como é que está isso daí? Ai, que bom que em Passo Fundo todos aderiram. Eu acho que isso é muito importante, sabe, gente? Porque a gente, inclusive, tem muitos colegas do grupo de risco trabalhando na linha de frente, né? E a gente sabe que eles são mais vulneráveis. Gente, eu abri aqui o som, tá? Se alguém quiser participar, eu sei que alguns estão com dificuldades na questão dos áudios, né? Mas para a gente ter um pouquinho mais de interatividade. Alguém tem alguma dúvida em relação ao protocolo, a questão das máscaras? Sobre os casos de gripe comum, assim, a gente não tem protocolos sobre gripe, tá? O ideal é a gente encaminhar essas pessoas para atendimento médico e, via de regra, o médico vai dar um atestado ali de uma semana, 5 dias, que é o tempo de recuperação, tá? Mas o ideal é que a gente não tenha gente com sintomas, tá? Porque a gripe pode ser uma gripe comum, a influenza B, tá? Mas a gente pode ter os casos de influenza A, que é o H3N2, o H2N1, né? Que são esses vírus mais complicados,
tá? Aliás, por falar nisso, foi liberado na sexta-feira, começa hoje a vacinação de gripe para todos os públicos, tá? É uma vacinação bem importante da gente informar os funcionários que ela está liberada e o quanto antes se fizer, melhor. Porque se a pessoa está vacinada contra a gripe, dificilmente a gente vai confundir sintomas, né? Assim, ó, o Romi perguntou se as pessoas que têm sintomas se vão apresentar atestados. Não, a pessoa que tiver sintomas, tá, ela declara que ela tem sintomas e a gente afasta por 3 dias, encaminha ela para o atendimento médico, tá? O atendimento dos casos sintomáticos agora é feito pela seção de apoio ao empregado e basta o e-mail ali que a gente vai afastar por 3 dias. Tá? No terceiro dia, essa pessoa deve fazer o teste e se ela positivar, ela ela se afasta aí até completar os 10 dias de afastamento, aí vai ser mais uma semana. Se ela der negativo, ela retorna ao trabalho, tá? Obviamente que se ela continuar com sintomas, ela tem que ir ao médico, tá? E nos locais onde eles fazem teste, com exceção das farmácias, né, nos postinhos, eles já fazem um atendimento ali, tá? Então, a gente não vai exigir atestado, porque aí, assim, aí a pessoa não tá com Covid, ela vai lá no posto para pegar o atestado, aí ela pega o Covid, porque as pessoas estão sendo atendidas nos postos, né? Então, não faz sentido isso aí, tá? E aí, e outra coisa, pessoal, sintomas, a gente tem que considerar pelo menos 2 sintomas daquele grupo ali que a gente colocou. Então, febre e tosse, dor de cabeça, dor no corpo e dor de garganta, tá? 2 sintomas. Mas, em caso de dúvidas, podem entrar em contato com a seção de apoio ao empregado ou comigo, que eu, se eles não atenderem, eu estou disponível, e a gente orienta, tá? Que não pode é a gente ficar na dúvida. E muitos casos em que a gente fechou a agência foi isso aí, a pessoa estava 2, 3 dias, isso aqui eu sempre tenho, e é rinite, é não sei o quê, e no fim era Covid, tá? Então, é mais barato para a gente afastar essa pessoa antes. E, obviamente, ela tem que fazer o teste, tá? Não é ficar em casa de graça sem nenhum retorno. É isso aí, é reforçar mesmo, Fabiano, porque a gente tem que cuidar dos nossos e principalmente a gente tem que ter segurança com os nossos usuários, né? Hoje a gente tem uma inversão, né, de que os usuários chegam sem máscara e geralmente chegam com Covid, né? Tem lá 100 pessoas num dia, pelo menos uma vai estar com Covid, né? Por isso que a gente deve recomendar que os usuários utilizem a máscara, tá? É, a gente não pode exigir, não pode impedir a entrada da pessoa sem a máscara, tá? A gente não tem respaldo para isso. Mas a gente pode conversar amigavelmente, explicar que os casos de Covid subiram muito, que pode ter alguém com Covid dentro da agência, e para a própria proteção dela, que ela utilize a máscara. Se ela não tem, se ela não quer, paciência, né? A gente vai até onde a gente pode ir. Pessoal, todas essas orientações que eu passei do protocolo, elas estão lá na ordem de serviço 002, tá? Se alguém tiver dúvida, pode ir lá e revisar. Mas, de qualquer forma, a gente já vai disponibilizar ali a apresentação.
Alguém tem mais algum sintoma, pessoal das agências? Sintoma, perdão. Tem mais alguma dúvida? Pessoal da agência, pessoal da sede, dos programas, se tiver alguém aí. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo sem dúvida nenhuma? Então tá, pessoal, já que não temos mais dúvidas, ninguém tem mais nenhum comentário a fazer, nós vamos encerrar, tá? Avisando que a gente vai enviar para vocês por e-mail já um cartaz sobre a questão das máscaras, tá? Vamos disponibilizar o vídeo dessa reunião também para quem não pôde participar e nos colocar à disposição, tá? Para esclarecimento de qualquer outra dúvida. E vamos trabalhar juntos nessa questão, tá? Do enfrentamento da pandemia. A gente precisa que as chefias atuem, né? O papel das lideranças sempre é muito importante. E assim, principalmente com o exemplo, né? Então, vamos tentar manter o uso da máscara. Eu sei que não é uma coisa confortável, nem agradável, mas ele é extremamente necessário. Tá bem? Uma ótima semana para nós todos e um bom dia para vocês. Tchau, tchau.